Olá! A prova de técnicas de comunicação tá logo aí, né? Então agora é aquela hora de focar no que realmente importa. Preparei aqui uma revisão bem estratégica para a gente ter certeza que os conceitos principais estão na ponta da língua. A ideia é chegar na prova com total confiança. Vamos começar? Olha, nosso objetivo aqui é muito simples. A gente vai revisar, de um jeito rápido e que funciona, tudo o que é essencial saber. Acredite, no final destes minutinhos, cada conceito importante vai estar bem claro e fixo na mente. Bom, vamos começar pelo começo, pela essência da coisa. Antes de qualquer detalhe, a gente precisa ter uma definição bem sólida do que é, no fundo, o ato de se comunicar. Na sua forma mais pura, comunicar é exatamente isso. Eu gosto de pensar que a comunicação funciona como uma ponte, sabe? É o ato de levar alguma coisa, seja uma ideia, um sentimento, uma informação, de um lado para o outro. Parece simples, mas é a base de tudo. E essa citação do Bordenave é simplesmente genial para ilustrar um ponto fundamental. Comunicar é algo tão natural e constante quanto respirar. A gente faz isso o tempo todo, na maioria das vezes sem nem se dar conta. É a base de toda interação humana. Agora que a gente já entendeu a essência, vamos desmontar o processo. Como é que essa ponte da comunicação é construída? Quais são as peças que não podem faltar? Pronto, tá aí o mapa do tesouro para a prova. Esses são os 6 elementos que formam qualquer ato de comunicação. Se a gente memorizar essa lista, já é o primeiro grande passo para entender o processo todo. Vamos para o primeiro elemento, o emissor. É o ponto de partida, é quem tem a intenção de comunicar. Pensa num exemplo bem simples. Se alguém liga para uma pizzaria, essa pessoa é o emissor. Ela que inicia o processo com um objetivo bem claro. Do outro lado da linha, a gente tem o receptor. É quem recebe e, o que é muito importante, quem decodifica a mensagem. No nosso exemplo da pizza, seria a pizzaria, que escuta o pedido e precisa entender direitinho para poder fazer a pizza certa. E o que está sendo passado entre eles? É a mensagem. Ela é o quê da comunicação. A informação em si. Eu quero uma pizza de calabresa, por favor. Esse é o conteúdo. É o coração do processo todo. Agora, muita atenção neste slide, porque ele explica uma diferença que cai muito em prova. O canal é o caminho físico por onde a mensagem viaja. Por exemplo, as ondas sonoras no telefone. Já o código é o sistema que a gente usa, os símbolos, como as palavras da língua portuguesa. Sem os dois, a comunicação simplesmente não acontece. E para fechar os 6, o contexto. É ele que dá sentido para tudo. O fato de ser uma ligação para uma pizzaria e não para um hospital muda completamente como a gente interpreta o pedido, concorda? O contexto é o cenário que define o significado. Certo, então já temos o modelo completo com os 6 elementos. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo nas ferramentas que a gente usa para construir as mensagens, a linguagem e as diferentes formas que ela tem de criar sentido. Comunicar vai muito além das palavras. Claro, a gente tem a linguagem verbal, que é o que a gente fala e escreve. Mas também temos a não verbal, um gesto com a cabeça, a cor vermelha num semáforo, uma expressão no rosto. As duas coisas trabalham juntas para construir o significado. Atenção máxima aqui, pessoal, porque este é um clássico de prova. Denotativo é o sentido literal, aquele que está no dicionário. Já o conotativo é o sentido figurado, cultural. A mesmíssima palavra, limpo, pode significar higiene ou pode significar que alguém não tem dívidas. O contexto, de novo, é quem manda. Vamos fazer uma pequena pausa para pensar. Vem algum à mente? E isso só mostra como a linguagem não verbal e o contexto estão totalmente conectados. O mesmo gesto pode ser um oi num lugar e uma ofensa grave em outro. Ok, a gente já viu o modelo da comunicação, as ferramentas como a linguagem e os sentidos denotativo e conotativo. Agora vem a parte prática. Como é que o emissor usa tudo isso de propósito para construir textos diferentes e alcançar seus objetivos? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Primeiro, o texto narrativo. A função dele é bem direta, contar uma história, que pode ser um romance ou até uma fofoca. A marca registrada dele, geralmente, os verbos estão no passado, mostrando que o tempo passou, e tem sempre personagens em algum cenário. Ele nos leva para outra realidade. E esse exemplo aqui mostra uma coisa muito importante. Os tipos de texto raramente aparecem puros. Uma narração que conta uma ação quase sempre tem uns trechos de descrição que servem para pintar o cenário. O segredo é identificar qual é a intenção principal. No jornalismo, essa diferença é crucial. A notícia é o que aconteceu, de forma rápida e direta. A reportagem já é o porquê aconteceu, é mais profunda, mais analítica.
Uma boa forma de pensar é: a notícia é a foto do momento, a reportagem é o documentário sobre aquele momento. Certo, chegamos na reta final. Agora é a hora da revisão. Vamos testar o que a gente viu e ter certeza de que os pontos mais importantes estão bem frescos na memória para a hora da prova. Primeira pergunta. Tente listar aí na sua cabeça, rapidinho, os 6 elementos que a gente viu lá no começo. Vou dar um segundinho. E aqui está a resposta: emissor, receptor, mensagem, canal, código e contexto. Se a lista veio completa na cabeça, ótimo sinal. Esse é o esqueleto de todo e qualquer processo de comunicação. Segunda pergunta-chave: a diferença entre o sentido que é literal e o que é figurado. Como é que dá para explicar isso de forma simples? E a resposta está aqui, para não esquecer mais. Lembra da dica? Denotativo começa com D de dicionário, é o sentido literal. Conotativo começa com C, de cultura, é o sentido figurado. Entender isso é fundamental para interpretar textos. E para a gente terminar uma reflexão. Tudo isso que a gente viu não serve só para passar na prova, né? Dominar a comunicação é uma das habilidades mais poderosas que existem no mundo profissional. Pense nisso. De que forma uma comunicação clara e eficaz pode impulsionar uma carreira? Fica aí a reflexão. Boa sorte na prova!